Muitos pensam que o tirano irá reconhecer que ele próprio atua de forma tirânica. Não, ele irá se esconder numa máscara atraente e que muitas vezes é aceita pelo grande público. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi escrito por historiador libertário, revisado por Donda, narrado e produzido por mim, Quintessência. Uma característica comum de um governo tirano é mentir sobre suas reais intenções e distorcer os significados reais das palavras. Por exemplo, democracia, que deveria significar uma genuína vontade e participação populares sobre os interesses políticos, passa a significar o tirano mandando e o povo amedrontado e amordaçado obedecendo. Justiça é tudo menos justiça, ou seja, é um governo que protege bandidos em posição de poder, enquanto os verdadeiros justos são perseguidos, vilipendiados e até mesmo presos. O tirano não liga para a moral, para a ética ou qualquer verdade absoluta. Desde que ele esteja no poder controlando outras pessoas, tudo se torna justificável para manter seu controle sobre a sociedade, já que sua sede de poder é insaciável. Um grande inimigo do tirano e do Estado totalitário é a liberdade de expressão, pois a verdade e a livre circulação da informação têm o poder de minar seus planos e sua reputação, já que ele sempre faz coisas erradas e injustas. Ele precisa falsificar as narrativas e criar apenas uma versão sobre a realidade, criar uma visão que o favoreça. Por isso, o tirano e seus aliados precisam tanto perseguir qualquer voz dissidente, como impedir que empresas jornalísticas sejam independentes, através do uso da lei para ameaçar a legalidade de suas operações. E para criar consenso entre a maioria das pessoas, um grande monopólio do jornalismo, que se torna apenas um veículo de propaganda do tirano, precisa ser beneficiado e patrocinado pelo governo, em detrimento da livre competição no setor. As leis são totalmente pervertidas e passam a servir aos caprichos do tirano. Ele está pouco se lixando para uma sociedade baseada na justiça, como dissemos. Então a Constituição da nação e tudo o que deriva dela é apenas um objeto para consolidar e ampliar seus poderes, podendo sempre ser alterada ou interpretada de formas variadas de acordo com sua conveniência do momento. O filósofo inglês John Locke fez uma precisa definição do que é tirania ao escrever. A tirania é o exercício do poder além do direito, ao qual nenhum corpo pode ter direito. E isso é fazer uso do poder que qualquer um tem em suas mãos, não para o bem daqueles que estão sob ele, mas para sua própria vantagem particular. Quando o governante, por mais que tenha direito, não faz a lei, mas sua vontade a regra. E seus comandos e ações não são direcionados à preservação das propriedades de seu povo, mas à satisfação de sua própria ambição, vingança, cobiça ou qualquer outra paixão irregular. Claramente, se compararmos essa constatação de Locke com a realidade brasileira, podemos ver que integrantes políticos e tirânicos, disfarçados de juízes, ocupam a instituição máxima do judiciário brasileiro. Eles interpretam a Constituição de acordo com seu interesse do momento, sempre pensando em vantagens pessoais e de seus aliados mais próximos para prejudicar seus adversários. No Brasil atual, não estamos sendo governados pelo império da lei absoluta e imparcial, mas pela vontade de tiranos sem escrúpulos que nunca deveriam estar onde estão, já que são apenas criminosos psicopatas que agem apenas em benefício de outros criminosos como eles. Para Locke e outros liberais, o propósito de um governo legítimo e justo é proteger a propriedade privada. No entanto, esta é a última preocupação das autoridades públicas brasileiras e de vários outros países do mundo governados por tiranos, como Rússia, China, Venezuela, Coreia do Norte, dentre outros. Os direitos de propriedade implicam o próprio corpo do indivíduo, além de suas posses materiais. Assim, nas palavras de Locke, a tirania se dá quando os comandos e ações de um governante não são direcionados à preservação das propriedades de seu povo, mas à satisfação de sua própria ambição, vingança, cobiça ou qualquer outra paixão irregular. E ele está totalmente certo, já que o tirano consegue sempre ampliar seu poder à medida que ele pode violar os direitos de propriedade dos indivíduos subjugados aos seus ditames. Por isso, certos bandidos disfarçados de juízes conseguem bloquear contas bancárias, seja de bancos e empresas ou pessoas físicas, e impor penalidades financeiras e outras restrições a essas pessoas. Portanto, o poder do Estado sempre será usado pelo tirano para reprimir a dissidência. Além disso,
isso, qualquer dissidência é injustamente acusada de ser violenta e representar uma ameaça ao povo ou ao sacrossanto Estado Democrático de Direito. Mas não se engane, Estado Democrático de Direito é apenas uma fachada para mascarar a usurpação do tirano para com a verdadeira democracia. Mesmo que a dissidência esteja agindo de forma justa, pacífica e reclamando pelo correto cumprimento dos artigos da Constituição do país, essas pessoas serão rotuladas de radicais, extremistas, fascistas e até de nomes piores. Os tiranos sempre gostam de concentrar todo o poder do Estado em um pequeno círculo interno de instituições e seletas pessoas na elite. Assim, acabam usurpando os poderes dos outros entes públicos. A descentralização do poder é tão importante por isso, pois ela impede que todas as decisões políticas e judiciais sejam concentradas nas mãos de poucos. Quando existe, por exemplo, uma concorrência maior de grupos de governança, isso impede que apenas um ou poucos órgãos de governança monopolizem todas as decisões e se tornem mais tirânicos. A propaganda do governo tirânico sempre visa criar bodes expiatórios ou classificar determinados grupos a serem perseguidos e demonizados pelo governo, estes que no Brasil são automaticamente rotulados de antidemocráticos, independentemente do que façam. Muitas vezes, se um político, jornalista ou quem quer que seja fale ou faça algo, essa pessoa não será condenada pelo que fez, mas por qual classe ela pertence na ótica do governo tirânico. Se ela for de esquerda e fizer parte do clã progressista e socialista aceito pelos tiranos, ela será perdoada na maioria das vezes. Se pertencer à classe marginalizada e perseguida pelo governo, então será sumariamente condenada com todos os requisitos de crueldade possíveis. Portanto, se torna comum ações despóticas e extrajudiciais para com os opositores internos do regime, que são baseadas em novas interpretações da legislação vigente, revelando a total usurpação da lei e da justiça pelos tiranos no poder. Quando todos os aspectos de nossa vida, enfim, estiverem subjugados aos ditames do Estado, saberemos então que estamos numa sociedade totalitária. Como disse Benito Mussolini, tudo no Estado, nada fora do Estado e nada contra o Estado. Eis a frase que definiu o que é um governo totalitário, este que controla e está presente em todos os aspectos e setores da vida humana. E foi o filósofo Karl Popper que nos sugeriu uma maneira simples de identificar quando um governo deixa de ser legítimo e passa a se tornar tirânico. Ele escreveu: você pode escolher o nome que quiser para os dois tipos de governo. Pessoalmente, chamo o tipo de governo que pode ser removido sem violência de democracia e o outro de tirania. Portanto, sob um governo legítimo, caberia ao povo ter o poder de decisão em escolher seu governo, poder trocá-lo quando quiser. O problema, no entanto, é quando o Estado está aparelhado de agentes com enormes poderes em cargos vitalícios que, além de agirem acima da lei, não são colocados ou removidos de suas respectivas posições por votos populares. Essas pessoas são o verdadeiro establishment político, que consegue mandar no povo e fazer da lei seus desejos pessoais. Deveríamos nos espelhar nas ideias contidas na obra de John Locke, Dois Tratados sobre o Governo, onde ele esculpiu o que mais tarde se tornaria uma importante base filosófica da fundação dos Estados Unidos. Entre várias importantes constatações em defesa da liberdade, Locke escreveu: direito de revolução, a ideia de que qualquer governo que ultrapasse seus limites e esmague os próprios direitos que foi encarregado de assegurar é uma tirania, e o povo tem o direito de resistir, alterar e até mesmo abolir governos tirânicos. E como bem percebeu Frederic Bastiat ainda no século XIX quando escreveu: um dos fenômenos mais estranhos de nossa época, e que vai provavelmente espantar nossos descendentes, é a doutrina baseada nesta tripla hipótese: a inércia radical da humanidade, a onipotência da lei, a infalibilidade do legislador. Essas três ideias constituem o sagrado símbolo daqueles que se proclamam totalmente democratas. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!